Bem-vindos ao Mediautorium Podcast. Forte abraço para você que está acompanhando a gente no YouTube. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Mediautorium, nosso podcast que vai falar sobre medicina, marketing, gestão, inovação e, claro, voltado para médicos, mas também para todos os profissionais da saúde. Eu tenho a honra de dividir esse projeto com o Dr. Davi Bichara, que está aqui conosco para poder trazer mais profundidade às nossas discussões. Doutor Davi, no nosso segundo episódio, nós convidamos o Dr. Amaury Francês, que é médico ortopedista, mas com um trabalho que eu particularmente virei fã depois que conheci mais com o Botox, que é a toxina que a gente conhece muito pelo campo estético, mas que traz um trabalho fantástico também com crianças, com paralisia cerebral, com pessoas que tiveram AVC, Parkinson. Então a gente vai conversar também com o Dr. Amaury sobre isso. Doutor Davi, queria que o senhor fizesse as honras de receber o nosso convidado hoje. Uma grande honra receber um colega, o Dr. Amaury Francês, super conhecido no meio médico e também no meio da música, né? Ele é um grande artista também, e eu acho que isso aliar a medicina, a música, a cultura... E ao esporte, porque ele também luta jiu-jitsu. Também. E não é faixa branca. Então isso é um grande diferencial, né? Então é uma pessoa que tem aquela sensibilidade para tratar da medicina como ela deve ser tratada com humanidade. Bom, doutor Amaury, você tem uma trajetória de 30 anos como médico e vem se dedicando já há bastante tempo à aplicabilidade do Botox. Mas não só o estético, A gente precisa do Botox estético, doutor? Mexe com o ego ali, aplicar um Botox ali ocular. Sim, sim. É importante também, mas existe uma diversidade muito maior da utilidade do Botox, É um outro mundo, André. Como eu diria, doutor Davi, trabalhar com toxina botulínica, você tem situações paradoxais, porque o que a gente tem em mente? Que a toxina, que o Botox, a toxina botulínica, ela é usada 100% para estética. Vamos colocar assim, principalmente pela população. Sei que isso no meio médico não é assim, mas o senhor tem uma ideia, há inúmeras doenças que sobrepõem o uso da toxina em relação à estética. O mundo da estética é grande, cresce, vai crescer, vai continuar crescendo. E, infelizmente, os das doenças que necessitam da toxina botulínica, elas também crescem, elas são mais diagnosticadas e cada vez mais existem mais indicações seletivas para determinados tipos de doença que necessitam, e não só necessitam, e se prevalecem, se beneficiam do uso da toxina. Então, pacientes, André, como você falou no início aqui da nossa conversa, pacientes com AVC, pacientes com doenças de Parkinson, pacientes com distúrbios neurológicos, pacientes com paralisia cerebral, pacientes com infecções neurológicas, trauma neurológicos ou doenças que levem a uma espasticidade muscular, são pacientes que se beneficiam potencialmente do uso da toxina botulínica. E a gente não está falando em nenhum momento aqui de estética, a gente está falando de funcionalidade. E essa toxina terapêutica, como é que ela entra na sua vida? Como é que ela chegou? Como você chegou até ela? Olha, eu acho que nós nos encontramos, doutor Davi. Assim, eu sou professor de ortopedia da Universidade Federal. E dentro da Universidade Federal, em 2002, eu fui fazer um curso fora de paralisia cerebral para cirurgia. Para cirurgia. Como colocar placa, como cortar um osso, a técnica correta. E neste curso, eu tive o contato com um médico espanhol, o Dr. Pascoal, que ele é um médico ortopedista pediátrico, mas também neurologista, e que aplicava muito a toxina botulínica em crianças. E ele estava lá, nesse curso, ensinando a aplicação de toxina. E eu falei assim, poxa, deixa eu ver o que isso aqui ajuda nos meus pacientes. E fui ver uma palestra dele. E o que ele me mostrou, os casos, pacientes sem aplicação e pacientes depois de aplicação, eu fiquei maravilhado com aquilo.
Eu falei, nossa, será que isso aqui é verdade? Eu preciso conhecer. Acabou a palestra, eu fui conversar com ele. E ele, muito solícito, me atendeu, me acolheu. E falou, olha, se você realmente quiser treinar, você pode fazer um treino com a toxina, a gente pode capacitar você e você começa a tratar seus pacientes. E aí eu me preparei e fui me capacitar com um médico neurologista que infelizmente já faleceu, Alberto Cidrino, e posteriormente com o Dr. Pascoal. E quando eu apliquei nos meus pacientes o Botox pela primeira vez e vi eles voltarem com um mês pós aplicação de toxina, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu fiquei assustado com o resultado que eu não esperava desses pacientes. Mas do ponto de vista positivo, porque o que eu vi, o ganho de amplitude funcional, a melhora da dor, a satisfação dos cuidadores e daqueles pacientes que podiam se comunicar e falar que estavam melhor, mudou para mim. Aquilo foi um divisor de águas da forma de atender meus pacientes da ortopedia pediátrica. Então eu comecei em 2002 e desde aí eu não parei mais. Mas é só ortopedia pediátrica ou não? Você tem aplicação na ortopedia em geral? Não, o senhor tem uma ideia, né? Comecei em 2002 na ortopedia pediátrica. Em 6 meses eu já estava aplicando em pacientes com AVC com treino. Fui me capacitar em pacientes com AVC. Em pacientes com distonia. O senhor sabe aqueles pacientes que a gente está conversando, eles ficam com o olho tremendo, a boca puxando? Então são distonias de face e às vezes de pescoço que se beneficiam totalmente com o uso da toxina. E aí eu já estava aplicando em pacientes da ortopedia pediátrica, da ortopedia adulto e da neurologia clínica. Eu não sou neurologista, mas eu estava capacitado para tratar esses tipos de afecções que não eram tratadas aqui. Então, com isso eu comecei a ter a ideia, por que a gente não monta um instituto de pesquisa de toxina aqui, para a gente ter credibilidade. E falei com o diretor da época do Hospital Betina, e ele topou tranquilamente a nossa ideia. Conversamos com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, para fornecer a toxina, montamos toda a logística de fluxo de atendimento. E em 2010 nós legalmente organizamos e abrimos o setor de aplicação de toxina botulínica dentro da Universidade Federal. E desde 2010 aí a gente aplicou muito em pacientes com AVC, muito. Nós fizemos um trabalho tão bonito quando nós começamos esse trabalho, que a Unicef, não a Unicef nacional, a Unicef internacional, viu o nosso trabalho, se interessou, veio no Hospital Betina, conversou com a gente, e nós fizemos um trabalho de cerca de 2 anos com a Unicef. A Unicef nos apoiando, a Unicef nos incentivando, nos capacitando para aplicações, fazendo palestras aqui de conscientização para cuidadores, para profissionais da área de saúde, para pessoas de publicidade que pudessem divulgar essa ideia e comentar o que era importante dentro de um paciente que necessita da aplicação de toxina botulínica. Foi muito bonito esse trabalho. Agora, e o fluxo? Para uma pessoa chegar lá, tem que ser encaminhado, a pessoa pode ir direto? Como é que funciona na universidade? Na universidade, nós somos um local credenciado para o sistema de saúde para aplicação de toxina. A droga, ela é fornecida pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos uma pactuação com o Ministério da Saúde, uma pactuação com o governo do estado, em que o governo do estado fornece a medicação para a farmácia do Hospital Betina. Então, o que acontece? O paciente ele é avaliado pela gente, a gente tem um dia de avaliação dos pacientes que necessitam de toxina. E quando a gente avalia, a gente coloca, olha, você realmente necessita, você necessita de tantos frascos, de tanta dose, você vai com essa APAC para farmácia. Aí o farmacêutico
preenche toda a PAC necessária, envia para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde dá ok, o Estado libera. Isso em quanto tempo, mais ou menos? Os pacientes que já são cadastrados em 10, 15 dias, é muito rápido. Pacientes que nunca foram e que não são cadastrados no Hospital Betina, eles precisam cadastrar. Então, atualmente, eles vêm via Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica de Saúde dá uma carta de referência e encaminha para o Hospital Betina para ele ser avaliado pelo grupo de ortopedia do hospital. Ou seja, o médico que está na unidade de saúde precisa saber da existência disso. Isso. Nós tivemos esse ano uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde explicando o nosso serviço, explicando como o serviço funciona, sugerindo a praticidade do nosso lado. A gente entende que não é a necessidade de burocracia, é que às vezes tanto o sistema estadual quanto o municipal, eles precisam justificar por papéis que eles necessitam dessa demanda. Então, é uma logística de fluxo, mas essa logística de fluxo, ela tem ficado, doutor, do ponto de vista do Betina, muito rápido. Eu posso lhe dizer que nós lá hoje, nós atendemos com primazia esses pacientes. Olha, nós estamos falando de Belém, do Betina, mas nós temos um estado gigantesco, né? 144 municípios, e temos um gargalo incrível na medicina, que é a neuropediatria. A gente não tem neuropediatras suficientes para atender. Eu acho que no nosso interior a gente não tem nenhum. A última vez que eu levantei um dado, eram 16 só neuropediatras para todo o estado, né? Um número muito limitado, né? E apenas um credenciado num plano de saúde, né? Ou seja, limita ainda mais, né? Exatamente. Então, nesse sentido, essa reabilitação neurológica, qual é o futuro disso no Pará e no Brasil? Doutor, eu acredito que a reabilitação ela vai melhorar, ela está melhorando. Existe uma seriedade do governo, do município, das entidades de saúde. As pessoas que o senhor vê trabalhando com pessoas que necessitam de reabilitação, normalmente eles têm aquela vocação. Eles não estão ali contra o gosto próprio deles. Eles estão felizes lá no que eles fazem. Então isso deixa a gente muito feliz, porque eu vejo o esforço da equipe para que a gente melhore de todas as formas o tratamento daquele paciente. Então eu vejo que se nós conseguirmos conversar melhor, dando o exemplo do Hospital Betina. O Hospital Betina, com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério da Saúde, e essa logística ficando mais fácil para ter, por exemplo, uma unidade de referência que referencie fora para o Hospital Betina, se a gente centralizar dentro de Belém, estou falando, né? Se nós centralizarmos uma unidade básica de saúde dentro de Belém, que possa ser comunicada para as outras, eu acho que isso fica mais prático. Quando o senhor me fala dos 144 municípios, eu posso lhe dizer hoje que nós atendemos a todos os 144 municípios. Ou seja, as pessoas se deslocam para Belém para poder fazer. Se deslocam para Belém, nós atendemos todos os 144 municípios, nós atendemos pacientes do Maranhão, nós atendemos pacientes de Goiás, nós atendemos pacientes de Cuiabá. Não que não tenha lá, mas às vezes eles conseguem com menos burocracia para o nosso estado. É incrível, isso é muito bom. A Amapá a gente atende muito. A Amapá é como, entre aspas, como se fosse um município nosso para tratamento. Você poderia exemplificar assim, um caso e que você teve que fazer? E quantas vezes faz durante um ano ou um período? Como é que funciona? Doutor, eu vou lhe dar um exemplo como uma dor nas costas. Né? Nós temos uma escala de dor, não temos? A EVA. Isso. Então aqui a EVA vai do 0 a 10. Uma espasticidade, que é um tratamento neurológico, ela tem uma classificação. Ela vai de 0, existem classificações que vão até 4, que é a classificação de Ashworth. Então, dependendo dessa classificação, quanto maior o número, maior a espasticidade. Quanto maior a espasticidade, maior a necessidade do uso da droga, maior a necessidade de uma complexidade de reabilitação para esse paciente. Então, às vezes, a gente tem um paciente que tem uma espasticidade leve, uma espasticidade 1,
Então ele usa uma quantidade de droga menor, ele precisa de um tempo de reabilitação menor e ele precisa, às vezes, de um tempo de órtese também menor. Um paciente com uma esparticidade 4, ele precisa de um tempo maior, de uma fisioterapia maior, de uma órtese por mais tempo e, às vezes, a necessidade de cirurgias. Então, isso depende. O que eu posso lhe falar de uma maneira geral? A toxina, quando a gente aplica, seja aqui nos Estados Unidos, na Rússia, na China, ela tem um tempo de ação no nosso organismo. Para a esparticidade, ela tem um ciclo médio, a maioria dos pacientes, de 3 meses para a esparticidade. A partir de 3 meses, ela começa a ir diminuindo a ação. Aí vem perguntas, às vezes, do que a gente recebe de pais, de profissionais da área de saúde, para conhecer um pouquinho melhor e falar, poxa, mas se com 3 meses volta, eu vou ficar aplicando todo o tempo? Aí vamos dar um exemplo. Se nós formos fazer uma conta em um ano, eu teria que aplicar pelo menos 3 ciclos em um ano em um paciente. E isso pode acontecer tranquilamente. Isso é rotina. Mas quando eu faço uma aplicação, esses 3 meses que o paciente controla a esparticidade, esse paciente ganha, por exemplo, melhora a rigidez articular, melhora o alongamento de tendão, de músculo, ele treina a propriocepção, ele consegue colocar uma órtese para aquele membro, ou membro superior ou membro inferior, não voltar mais à posição que ele tinha. Então ele ganha, ele dá um passo que ele não retrocede normalmente. No segundo ciclo ele dá outro passo, e no terceiro outro passo. E assim ele vai sucessivamente progredindo dentro da reabilitação com a toxina. Alguém que está assistindo a gente pode estar se perguntando se aplicar ao longo de muito tempo isso causa algum dano, existem vicia, né? Aquelas questões que podem ser levantadas. Olhando para vocês, causa dependência? Só não esqueça do microfone aqui, doutor. Não causa dependência. Não causa dependência. Você não vai ficar dependente com o uso de toxina. É o primeiro ponto. Tá? Ela é uma droga, falando tecnicamente aqui que o senhor está aqui, que ela bloqueia a ação da acetilcolina. A acetilcolina não cai no músculo. O músculo ele não contrai como era antes. Só que o músculo às vezes é desse tamanho. Eu venho aqui dentro da minha avaliação, eu posso ser seletivo. Eu venho aqui e faço seleção. Eu quero que esse segmento fique diminuído a ação de contração, ou esse segmento, ou eu distribuo a droga no músculo. Esse é o poder que você pode ser seletivo nela, você pode ser focal, e eu controlo dose. Eu sei a dose que eu vou aplicar nesse paciente de acordo com o estudo que eu fiz previamente nele. Então eu consigo ter uma dose, igual quando a gente planeja o uso de um antibiótico, de um anti-inflamatório, para uma criança ou para um adulto. A gente sabe a dose que a gente vai usar e o tempo que a gente vai usar. Perfeito. Eu tenho certeza, obviamente não precisa perguntar, que essa toxina botulina que é fornecida pelo Ministério da Saúde, não é isso? Isso. É de altíssima qualidade. Mas eu gostaria que você fizesse um comentário, porque quando a gente fala em toxina botulínica, tem várias no mercado. Tem. E qual é a importância disso, do profissional que aplica, de procurar, obviamente, as mais recomendadas? Doutor, vou lhe dar um exemplo, né? O Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, eles são instituições que visam o bem maior do paciente, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente tem que pensar em recursos. Quanto eu tenho para investir nisso? Tá? Eu tenho uma toxina que custa R$10. Eu tenho uma toxina que custa R$1. Se eu fosse um administrador desta empresa, eu ia pensar em comprar essa de R$1. Ponto. São as mesmas toxinas. Mas se o senhor for e pegar a bula de indicação, a bula de trabalhos que existem com as toxinas que eu sugiro, que são as que nós usamos dentro do Hospital Betina, graças ao Ministério da Saúde e graças ao governo estadual, eles compram a melhor toxina que há. Mas por que há? Porque o nível de evidência em trabalhos está lá dentro da bula. Nós estamos respaldados porque aquela toxina foi estudada, foi desmembrada e foi
aceita hoje no que a gente tem de referência, que é o FDA, para falar assim, olha, você pode usar essa droga nessa doença que ela está sendo correta, está fazendo efeito. Então, eu sugiro que a gente use toxinas que estão respaldadas em bula com nível de evidência. Às vezes, essa toxina aqui de R$1, ela tem um nível de evidência. O senhor tem hoje doenças de todas as formas para se usar a toxina, e essa aqui não está respaldada para nada. Então, se o senhor usar, nós como médicos, nós estamos assumindo esse ônus. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Doutor, a gente não está falando aqui de pomada milagrosa, né, como a gente falou no episódio anterior, né, mas a gente está falando, né, de uma droga que ela pode trazer qualidade de vida para os pacientes, paralisia cerebral, PC, Parkinson, enxaqueca, né? A gente tem um espectro muito grande de aplicabilidade disso. Sim. Rápido, tá? Para o senhor poder entender. Olha que coisas interessantes, né? A toxina botulínica, ela é hoje indicada para paciente com paralisia cerebral, criança ou adulto, paciente com AVC. A paralisia cerebral, ela é um AVC que aconteceu numa criança. AVC de adulto, traumas raquimedulares que deixam os pacientes paraplégicos, tetraplégicos, que evoluem com espasticidade, toxina é fantástica para isso. Pacientes com crise enxaquecosa, é um dos tratamentos ouros hoje. Você aplicar a toxina, né, nesses pacientes é mudar a qualidade de vida, porque um paciente enxaquecoso, ele vive com limitações, né? Com limitações, ele vive de mau humor. Quem quer conviver com uma dor todo dia? Não tem como. Então, com a toxina, você consegue dar qualidade de vida para esse paciente. E a gente sabe que é verdade, porque o paciente volta. Ele volta, meu Deus, eu mudei a minha vida. Eu posso aplicar de novo? Não. Calma, espera teu ciclo. Vamos devagarzinho, volte com seu neuro. Eu não sou neurologista. Volte com seu neurologista, acompanhe com ele, veja se precisa de algum ajuste das suas medicações agora. E eu vou te ver daqui a uns 2 meses, eu vejo como é que você está. Tá? Então, a gente tem tido resultados muito bons. Bexiga neurogênica. Perfeito. Bexiga neurogênica. A bexiga é um músculo e em determinadas fases da nossa vida, ela pode contrair involuntariamente, contra a nossa vontade, com o estímulo dela. Hoje, a gente aplica em pontos a toxina, ela tira essa contração involuntária da bexiga, o paciente volta a ter uma qualidade de vida, porque o paciente com bexiga neurogênica, ele fica limitado para atividade social. Ele não tem mais uma atividade social. É muito complicado isso. Que no caso é contingência urinária. Incontingência urinária. Incontingência urinária. Há estudos, está em fase 2, se eu não me engano. O que acontece? Você vem a esôfago, né? Sistema digestivo, e lá no cardio, você aplica toxina para relaxar a musculatura e o alimento passa seletivamente. Não há aquela retenção dentro do estômago. E aí ele passa pelas fases de absorção gástrica e vai direto para o intestino, que tem outra fase de absorção. Então você deixa de absorver todo aquele alimento que você comeu e com isso o paciente começa a perder peso. Eles estão fazendo a aplicação de toxina em estudo, lá na transição estômago-intestino, aplica durante 3 meses, o paciente perde, chega de 20% a 30% de peso, sem tomar mais nenhuma medicação. Ou seja, combate também a obesidade. É uma forma de tratamento cirúrgico. Recente eu vi um trabalho sobre sudorese também, pessoas que tinham bastante a hiperidrose, problema. Né? A hiperidrose é fantástica. Eu tinha visto nas mãos, né? As pessoas suam muito na mão, né? Aplica botox. Eu tive teve um jogador do Remo que ele profissional, ele jogava muito, e aí como ele tinha hiperidrose no tronco, ele perdia e não conseguia render o que ele deveria render no jogo, porque ele desidratava. E aí um colega nosso,
do departamento médico do Remo, uma pessoa que eu tenho um maior respeito, o Dr. Jean Clay, me ligou. E falou, Amaury, tu pode olhar esse rapaz? Falei, posso, manda aqui. E nós fizemos um planejamento para ele, para hiperidrose, ele tinha hiperidrose no tronco. Mudou a vida dele. Fantástico. O rendimento dele foi lá para cima, agradeceu. E aí a gente tem muitos pacientes com hiperidrose palmar, com hiperidrose na planta do pé, com hiperidrose axilar. Ou seja, o jogador desidratava mais do que a média Mais e a do que a performance média. dele caía. Caía. A performance dele. Ele falou assim, doutor, quando chega aos 15, 20 minutos do segundo tempo, eu não rendo mais. Eu tenho que sair do campo. E a axilar incomoda muito as pessoas, porque aparece na roupa. Doutor, é um estigma social. Né? Porque a axilar, como é uma hiperidrose, e pelas glândulas sudoríparas da região axilar, a gente tem um odor típico. Né? Que socialmente você fala, poxa, ele está com odor de suor da axila. É um estigma social. O famoso CC, né? O famoso CC. Então a gente vai lá, bloqueia isso. Nossa, a qualidade de vida, principalmente para a gente ver para meninas que gostam de usar esses vestidos, regatas, é excelente. Embula. E, doutor Amaury, e a inteligência artificial está chegando em tudo quanto é área. Ela tem contribuído ou vai contribuir para o trabalho de vocês? Tem contribuído muito, doutor. O senhor, por exemplo, a gente aplica muito a toxina botulínica com ultrassom. Como a gente diz muito, é muito mesmo. Né? Então, hoje a inteligência artificial chegou no ultrassom, que eu ponho o ultrassom aqui no braço do paciente e a inteligência artificial já me fala, esse aqui é o bíceps, esse aqui é o braquial, esse aqui é o braquiorradial. Ela já me dá o nome, a imagem, tudinho. Então, se eu tenho um plano terapêutico aqui, olha, eu vou aplicar tanto no bíceps, tanto no braquial, tanto aqui. Quando a gente põe e está treinando médicos inicialmente, eles já caem, a inteligência artificial já mostrou uma coisa que eles teriam muita dificuldade porque precisa de treino. E aí ela já está nesse campo. Hoje a inteligência artificial já consegue, a gente tem aplicativos, nós estamos desenvolvendo um aplicativo aqui, paraense, né? Na verdade o aplicativo já está pronto, em que ele mostra pra gente quanto você tem que fazer de dose, aonde você tem que fazer. Nós conseguimos ver o corpo em 3 e 4D. Isso é importante para difundir no Sistema Único de Saúde, né? Porque aí o médico que não tem a especialização, ele pode consultar o aplicativo, ele pode ter né? um aplicativo para se guiar. O cara está no interior, né? Para se guiar. Então isso já está. E aí nós estamos conversando com o pessoal da TI para ele ter plataforma de IA para se autoalimentar. E qual é a maior dificuldade que o senhor tem enfrentado nessa divulgação, né, da toxina para fins terapêuticos? Estigma. Há muito preconceito? Eu acho que não é o preconceito, eu acho que é a falta do conhecimento de saber que aquilo pode te fazer bem. Então, às vezes a gente vê pacientes chegarem no nosso consultório com uma indicação. Olha, eu vim aqui porque alguém me indicou que o senhor aplica toxina, eu queria ver o meu braço, que eu tenho essa dificuldade. E quando você está analisando ele global, você vê que ele precisa do braço, ele precisa do quadril, ele precisa das costas, ele precisa do ombro, ele precisa da perna. E você precisa parar e explicar para ele. E explicar porque você não é sozinho, você precisa conversar com o reabilitador, que é o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, daquela necessidade daquele paciente. Fala, olha, meu amigo, a minha sugestão para você é que ele também faça isso aqui. Por isso. Eu acho que ele vai se beneficiar. Veja o que você acha. Ou seja, é um trabalho multidisciplinar. Com fisioterapeuta, educador físico. Terapeuta ocupacional, pessoas que fazem as órteses. Quando aplica a toxina, eu imagino que o cronômetro começa a contar, né? Sim. Então, acho que eu apliquei hoje, bom, eu posso fazer atividade no dia seguinte, tem dor, tem limitação. Às vezes o pessoal até fica com a vacina, mas eu vou aplicar a vacina hoje, vou ficar com o braço doendo, não vou poder malhar hoje, né? Como é que é no caso da toxina? Vou ficar como diz o famoso resguardo, né? Então, olha só,
A aplicação de toxina é igual uma injeção, diria uma vacina que você toma no bumbum ou no braço. Ponto. Só que a toxina, às vezes, nós temos que ser seletivo no músculo. Então, eu aplico em um ponto, eu aplico em outro ponto, eu aplico em outro ponto. Então, em vez de você tomar uma vacina, você vai tomar 5, 6 vacinas. Mas a gente trabalha com agulhas igual de uma injeção no bumbum e agulhas menores. Agulhas mais fininhas, siliconadas, que são próprias para essa aplicação, que doem muito menos, sangram muito menos. Então, o que eu posso dizer para você é que de 10 pessoas que fazem aplicação de toxina no consultório, as 10 voltam. Então, elas sentem que são suportáveis, mesmo os pais que levam a criança, que vão aplicar pela primeira vez, sentem que são suportáveis, porque a gente evita uma sedação em centro cirúrgico em um paciente neurológico. Ou seja, eu vou rebaixar o nível de consciência dele, eu vou rebaixar a respiração desse paciente. E existem riscos comprovados hoje em trabalhos científicos de rebaixamento e de sedação de pacientes neurológicos para aplicação de toxina botulínica. Eu tenho pacientes que eu aplico no hospital? Tenho, mas é muito pouco, é muito pouco. A gente mostra, a gente explica para o pai, a gente coloca, a decisão final é do cuidador, a gente está ali realmente para ajudar e não para prevalecer a nossa vontade. E a gente fala, olha, venha ver, tem o dia de aplicação, veja os pacientes aplicando. E aplicou, vai logo fazer então a terapia, a fisioterapia, a reabilitação. Para a gente no mesmo dia pode fazer. Como é o nome do serviço lá? Eu quero encaminhar alguém para lá, eu vou dizer que eu encaminho para onde? Olha, se for para o serviço público, nós temos um centro especializado em reabilitação dentro do Hospital Betina, é o CER. Nós somos CER3. Tá. Então, se o profissional de saúde quer encaminhar, olha, Hospital Betina, setor de aplicação de toxina ou de botox, pronto, vai chegar na gente. Vai chegar. E lá nós temos, doutor, se o senhor tem uma ideia, um serviço em que nós temos 4 ortopedistas aplicando. Nós temos 2 técnicas de enfermagem que ficam durante a aplicação com a gente. Nós temos uma terapeuta ocupacional, nós temos uma psicóloga infantil, nós temos uma psicóloga para o cuidador, nós temos neurologistas, nós temos geneticistas. Então, é um trabalho muito bonito. Você falou geneticista, me veio logo a ideia que a gente estava falando no primeiro episódio, de medicina de precisão. Tem alguma coisa na bula da toxina botulínica relacionada a perfil genético de paciente, estudado em alguma população e na outra não? Ou não tem isso até então? Na bula eu não me recordo, para não lhe falar, né? Perfeito. Mas o que existe? Existem doenças neurológicas como paralisia cerebral, que existem pacientes que têm um perfil genético de desenvolver a paralisia cerebral nos últimos meses de gestação. Isso pode acontecer. Então existe. Então o acompanhamento genético é primordial, gente. Primordial. Quando a gente vê a necessidade, quando a criança nasce e vai com a gente, um dos nossos protocolos é a avaliação neurológica e do geneticista, para a gente saber se aquela criança é sindrômica, se ela vai se beneficiar só com a toxina, ou que medicações e que ações ela precisa para o futuro. E é recomendado para crianças a partir de 2 anos, né? A partir de 2 anos, a partir de 10 quilos. Aí a gente já pode fazer um planejamento. E lá dentro da universidade, vocês têm hoje, o Ministério da Saúde, quando criou o projeto Genoma SUS, criou 8 laboratórios de genética da melhor qualidade e um é lá dentro, da Universidade Federal do Pará. A doutora Isabel Neves faz um trabalho E no laboratório a Andrea Santos, né? Tem o laboratório de... A Andrea, geneticista. Geneticista, é muito interessante, assim. Então, vocês são muito fortes hoje lá na Universidade Federal do Pará em relação à genética. Eu sou muito orgulhoso desse serviço que a gente faz lá. Muito orgulhoso. Perfeito. Doutor Mauri, estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas a gente tem ainda algumas perguntas, né, para lhe fazer. Vamos. Em relação hoje à importância da comunicação científica dentro desse seu trabalho, existe uma necessidade de comunicar cada vez mais para os pares,
os profissionais de saúde de uma forma mais geral. Existe um desafio também de se comunicar com o próprio paciente, que precisa saber que ele pode recorrer, né, a esse tipo de terapia. Mas talvez haja uma dificuldade em, como você falou, né, dos estigmas que rondam, né, a aplicabilidade, né? O que você diria, por exemplo, para um médico que não conhece a técnica, né, ou não conhece o procedimento, e o que traria de vantagens para esse paciente que tem, de repente, uma limitação por conta de uma paralisia cerebral? Como é que esse paciente, né, qual é o argumento que você usa com esse colega para dizer assim, cara, investe nisso aqui, porque isso aqui vai levar o teu paciente para um outro estágio, para uma mais qualidade de vida? Porque é um trabalho ali que me parece ser de formiguinha, assim, né? Foi muito tempo de formiguinha. Foi essa a intenção da gente montar o Instituto, porque, na minha opinião, o que a gente precisava? Eu conversei com o diretor da época, que era o Dr. Morri Cardio, né? E aí, Murilo Morri. Ele faço questão aqui de agradecer ele comprou a ideia junto. E aí, eu falei, doutor, nós precisamos montar um instituto, porque com o instituto nós conseguimos produzir trabalhos científicos. E falar assim, olha, meu amigo, o que eu estou te falando está aqui cientificamente provado. Eu não estou falando por achismo. E foi o que nós começamos a fazer. Nós começamos a fazer trabalhos em pacientes com AVC, nós começamos a fazer trabalhos com pacientes com paralisia cerebral, pacientes com distúrbio só no joelho, só no braço, só no ombro, só com cialorreia, que é aquela baba expressiva, só com Parkinson. Conseguimos desenvolver. Então, nós ganhamos credibilidade técnica. E um volume de trabalho científico também produzido. Volume de trabalho científico e visão lá fora. Quando nós ganhamos essa visão lá fora, começaram médicos a falar assim, poxa, vocês fazem isso lá? Eu queria conhecer o serviço de vocês. Ele veio e voltava maravilhado. Veio e voltava. E aí começou. E aí nós começamos a treinar médicos, capacitar médicos. E hoje nós temos uma grade de ensino de 3 períodos de capacitação por ano de médicos. Então vem em torno de 80 a 100 médicos por ano fora daqui em capacitar. Nós capacitamos também vários ortopedistas, vários neurologistas daqui da região para a gente poder melhorar esse atendimento, esse tratamento. E os resultados sempre foram muito positivos. O feedback desses profissionais foram muito bons. Quando eles retornam e aplicam lá, né? Quando eles retornam e aplicam lá, e quando eles falam com a gente, poxa, legal, funcionou, foi muito bom. Hoje a gente tenta, ainda, na minha opinião, é um trabalho de formiguinha, orientar os cuidadores. Os cuidadores são importantes, né? Nós fizemos um perfil epidemiológico dos nossos pacientes, junto com a Unicef, chamado Rios de Inclusão. Nós fizemos um trabalho tentando colocar todos os nossos pacientes com paralisia cerebral de volta para a aula, porque a grande maioria estava fora. E aí nós conhecemos o perfil epidemiológico, onde eles moravam, o perfil dos pais. Infelizmente, 40 a 50% dos pais que tratam crianças, o homem abandona esse lar. E aí a mãe, ela vai sozinha, enfrenta sozinha, ou os avós. Aí sobe a ascendência. E aí a gente vê um trabalho árduo deles, né? Árduo deles. Isso a gente incentiva mais a gente a cuidar deles, porque a gente vê as dificuldades que eles passam. Isso não é fácil, doutor. E infelizmente a paralisia cerebral, ela acomete uma população de poder financeiro também às vezes baixo. São pessoas que têm dificuldade de comprar medicações, de comprar uma cadeira de roda adequada, uma órtese adequada, e dependem disso do serviço público. E aí a gente tenta fazer o melhor possível para esses pacientes serem atendidos com dignidade lá. Isso eu sei que acontece. Eu acho que o André vai pedir para você contar um caso, mas antes eu queria te dizer, você trabalha lá no Hospital Betina, né? Uhum. E eu, André, eu tive a felicidade, não sei se tem mais alguém que teve a mesma felicidade minha, de ter sido aluno da professora Betina 2 vezes.
Aos 9 anos de idade, ela foi minha professora no catecismo, Meu Deus. na igrejinha de São João, na Cidade Velha. Que legal. E quando eu fui fazer medicina, ela foi a minha professora de propedêutica, uma figura brilhante. Doutor, quando eu entrei na faculdade, pouco tempo depois, a doutora Betina veio a falecer. Eu não tive essa... Peguei o doutor Santa Helena ainda. Muito né? bom também. Santa Helena, mas a doutora Betina só via essas coisas que o senhor fala hoje, né? Então são coisas que marcam a gente, né? Com certeza. Doutor, eu não tenho uma última pergunta antes de ouvir um caso, né? Você estava falando que vem médicos estudar, né, aqui com você. Muitos médicos internacionais, né, que vêm aqui a Belém, né, médicos do Sul e Sudeste, vêm conhecer mais sobre esse procedimento. E eu imagino que aqui ainda há uma dificuldade de você difundir isso. Quer dizer, a gente tem mais conhecimento disso lá fora. Sim. E aqui a gente ainda tem essa barreira? Sim. Nós temos, assim, hoje Você dá curso para muito médico de fora, né? a gente dá curso para muito médico de fora. Então hoje E a gente... palestra lá fora também, Palestra também lá fora. Palestra também. Me sinto honrado. Há pouco tempo dei uma palestra em São Paulo. Dei um curso de capacitação também em São Paulo há pouco tempo. Janeiro vai a Madrid. Em janeiro vamos a Madrid e vamos tentar ajudar alguns colegas lá em capacitação e orientação. Isso daí vai ser... Eu me sinto muito feliz com isso. Esse aplicativo nós vamos difundir para o Brasil todo. Você vai ver só. Vai ser também, acho que um divisor de águas. É investimento público ou privado? Privado. Privado. Quando eu digo privado, meu. O patrocinador é o próprio Davi. É o próprio Amaury. Então, eu fui atrás disso. Era um sonho, é um sonho pessoal de poder realmente ajudar. A minha intenção é, como eu disse, eu quero deixar essa marca para que pessoas tenham essa maior facilidade da gente difundir. Então, eu quero ver se com esse aplicativo que a gente tenta, ano de 2026, se tiver tudo, a gente lança, para divulgar para os médicos aqui. A gente sempre deixou aberto para as 2 residências de ortopedia, para as residências de neurologia, que nós estamos à vontade para a gente poder ajudar, capacitar e poder tirar essas dúvidas deles, sim. Maravilha. Doutor, imagino que nessa sua trajetória de 30 anos você colecione histórias, né, de transformação na vida de pacientes. Sim. Você que é um músico e que gosta da música, deve ter alguma história nesse sentido de pacientes que puderam... De música tem, de pacientes, né? Eu falo que o meu consultório para os meus pacientes de paralisia cerebral é a casa deles. Então eles mandam, então a gente marca, a gente concentra um dia de aplicação que está todo mundo lá, né? E a gente confraterniza, a gente conversa, E teve um paciente meu, o Eduardo, que ele um dia falou para a cuidadora dele que ele queria tirar uma foto comigo, mas ele de Mário Bros e eu do colega do Mário Bros, que eu esqueci o nome. Luigi, pronto. Aí eu falei, tá bom, bora, Dudu, vamos. Chegou lá, ele de Mário Bros, e ele trouxe a minha fantasia. Quando eu botei, foi tranquilo. À tarde, estava uma chuva no meu celular de as mães brigando comigo, me esculhambando. Que isso era uma falta de respeito, porque que a filha deles não tinha feito e tal, não sei o quê. Se organizaram, fizeram um grupo, montaram no outro dia da aplicação, e a gente montou um grupo lá, todo mundo de super-herói, levaram a minha fantasia de super-herói, e a gente fazia as fotos. Então, esse dia quase a gente nem aplicou. Foi uma diversão, e a gente vê o quanto eles ficam felizes, e vê o quanto eles têm uma relação boa comigo, e quanto eles me deixaram feliz esse dia. Então, para mim, foi um dia que parou o consultório, e os pacientes que estavam lá para ser atendidos, que não eram essas crianças, todos entenderam, foi muito legal. De música... a gente tem uma banda de médicos antiga também, a gente se reúne há anos. Eu acho que, falar de uma forma empírica, a nossa banda chama Plantão Médico. Então, nós tocamos há uns 25 anos juntos. Nós já fizemos a abertura de várias sociedades paraenses de medicina.
nós tocamos no CRM, nós tocamos na Sociedade Paraense de Cirurgia, de Clínica Médica, de Ortopedia, enfim. E também, com toda a modéstia, a gente tocava bem. A gente toca bem. Com toda a modéstia. Repertório. Né? Um repertório pop rock, então a gente agradava todo mundo. A gente vai do religioso ao profano, né? Então, chamaram a gente uma vez para tocar no bar da Arsenal. Ali da Praça da Arsenal, eu esqueci o nome do bar, era um bar aberto. E toda vez que a gente ia, os nossos amigos médicos iam. Então a gente lotava, não precisava de ninguém. Já arrastava a multidão. Arrastava a multidão. E aí a gente estava lá tocando, como era um bar aberto, e aí a gente deixou um microfone mais aqui para um back vocal, e nosso back vocal não foi. Aí o que aconteceu? Entrou um mendigo, pegou o back vocal e ficou cantando com a gente no back vocal. Só que o mendigo, ele estava só de cueca, né? E a gente estava tocando, e tocando, e o pessoal já gritando, né? Deixa o mendigo, não tira o mendigo, deixa o mendigo. E a gente não ia tirar, a gente estava lá tocando. Curtindo junto com ele. Quando viu a cueca dele, caiu. Nossa, piorou a situação. Aí a gente... Aí, ou seja, foi uma situação que a gente parou de tocar, o pessoal... Mas todo mundo foi, e isso marcou a gente, né? Mas marcou também de uma forma positiva. A gente agradeceu o rapaz lá, ele foi embora feliz, a gente... todo mundo ficou feliz. Mas eu não consigo tirar isso do pensamento. Até hoje, faz anos isso. Mas todos que compõem, né? Porque a gente tem 2 cirurgiões gerais, que é o Alan Herbert e o Alessandro Modesto, anestesista, que é o Alexandre Brasil, cardiologista, que é o Maurício Fortuna, eu que sou ortopedista e o Cláudio, que é ginecologista obstetrícia. Então, e o Capelone também contempla muito com a gente, que eu tô rindo. Então, é muito legal, muito legal, muito legal. Doutor, acho que conseguimos extrair o melhor da trajetória do Dr. Amaury aqui, com esse trabalho brilhante que ele faz com crianças, com pessoas, né, com deficiência. Considerações finais? Nós só gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Amaury, uma referência nacional em uso da botulínica terapêutica. E, além disso, mostrar a toda a humanidade dele, toda a preocupação dele de atender com qualidade os pacientes que o procuram. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Queria agradecer ao André, que proporcionou a gente estar aqui hoje, ao doutor Davi Bichara, que, na minha opinião, é uma das minhas referências aqui. O senhor é falado em todas as classes médicas, doutor. É uma honra estar aqui com o senhor hoje, perto do senhor, conversando com o senhor. Eu que lhe agradeço. Viu só o peso da minha contratação para ser o meu parceiro aqui de bancada? Viu só? Doutor, isso é uma honra. Eu tô falando. E a você, claro, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima. Bem-vindos ao Med Autorium Podcast.